Isso mesmo, pessoal. Resolvi entrar agora no jejum total, então estou aqui só à base de água. Tem essas frutinhas aqui, eu vou explicar para vocês o porquê que elas estão aqui, por que eu decidi não mais consumi-las. Mais uma vez eu reforço que esse vídeo, essa série, esses vídeos que eu estou gravando sobre o jejum, ele só tem caráter informativo. Eu não quero aqui que vocês resolvam fazer simplesmente sem conhecimento daquilo que estão fazendo, sem um profissional adequado ali para estar te auxiliando e te instruindo. Embora muita gente faça, né, o jejum sem acompanhamento, mas é bom que eu deixe isso claro aqui nesse vídeo. Antes de eu falar para vocês desse jejum atual, o jejum de agora, né, que vai ser muito desafiador, porque, como eu falei para vocês, eu estou numa periferia e tem os barulhos, enfim. Mas a gente vai tentar seguir, né? Hoje eu vou estar lacrimejando um pouquinho, porque eu estava com alergia nos olhos, às vezes acontece isso, com a mudança do tempo. Eu começo a renite ataca e começa a coçar os olhos, mas enfim. Eu vou contar para vocês como foi a minha saga com o jejum, como foi que eu conheci, como foi que eu iniciei. Então, sem mais delongas, o primeiro jejum que eu fiz foi em 2011. Foi em 2011 e esse jejum ele foi feito religioso, né? Foi um jejum. Eu estava numa instituição religiosa, então foi ali que eu descobri, né? As pessoas falam muito do jejum de Daniel, enfim, falavam muito de jejum de pão e água e tudo mais, e eu agradeço muito esse período que eu passei lá, porque eu pude fazer aquilo que eu mais gosto, que é experienciar as coisas. Então eu experienciei muita coisa, sabe? Experienciei muita coisa. Deixa eu sair aqui um pouquinho de lado para não sair o vento no ventilador. Eu experienciei muita coisa mesmo. Então a primeira vez que eu fiz um jejum foi o jejum de Daniel. A líder da igreja lá, ela estava fazendo, e aí eu fiquei curiosa. E aí ela falou, né, dos inúmeros benefícios que se tinha com esse jejum. E o que me chamou muita atenção na época foi a questão espiritual. Então, eu iniciei esse jejum por questão espiritual, única e exclusivamente espiritual. Mas eu senti diversos benefícios também no meu corpo. Então, é tipo assim, aquela coisa do favor de Deus, né? De ter a resposta do Criador em determinado assunto, em algo que você precisa ali. Então, naquele momento, eu estava de fato precisando de uma resposta do Criador e eu resolvi tirar 21 dias ali só comendo frutas e vegetais, né? Mas eu fiz muito errado. Eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia. Então, eu não explorei a diversidade de vegetais que a gente tem. Eu lembro que eu consumia muito bolinho de soja. Minha mãe fazia bolinho de soja para mim. Ela fazia aqueles bolinhos de soja. Outra coisa que eu consumia muito era abóbora cozida, era banana da terra, era aipim, batata doce. Então eu fiquei muito só nisso, sabe? Batata doce, banana da terra, aipim, bolinho de soja. Fiquei só nisso, sabe? Eu me senti muito cansada, me senti muito fraca. Eu lembro que eu trabalhava na época, eu ia para o meu trabalho normalmente, entendeu? E ali começou a surgir várias ofertas de comida, de banquetes, né? Não sei se você já fez aí, se você já fez, jejum de Daniel, me conta aqui nos comentários, porque é um desafio. Parece que começa a aparecer ofertas de tudo na sua frente. É um banquete que aparece na sua frente do nada. Então eu lembro que teve uma vez que me convidaram na empresa para uma reunião do Dia das Mães, e aí eu tinha que levar minha mãe. Quando eu cheguei na sala, era aquele cheiro de salgados e de pãozinho, de não sei o que. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu fiquei assim, eu não sentia fome, vontade de comer esses alimentos, mas o cheiro, sabe? O cheiro dava para ter ali aquela salivação e tudo mais, mas assim, eu não queria quebrar de forma nenhuma. Mas era tentador você ver aquele monte de coisa, aquele banquete. Ô, Léo, vira aí pra mim esse, pra lá, por favor, um pouquinho, pra lá. Aí. Era tentador ver Leonardo Elvio Rose. Era tentador ver, qualquer dia desse ele aparece aqui pra vocês, que eu falo tanto o nome dele, ele nunca aparece, né? Mas ele um dia, uma hora ele aparece. Era tentador sentir aquele cheiro de pãozinho, cheiro de salgado, sabe?
era tentador você ver que beleza, uma mesa farta de salgados e de coisas, de refrigerante e tudo mais. Eu lembro que eu tomei um suco, tinha um suco na mesa, eu tomei esse suco. Fiquei com dúvida depois se eu podia ou não tomar o suco. Meu Deus, eu não devia ter tomado esse suco. Não era para eu ter tomado, mas eu tomei o suco. Eu lembro da minha mãe muito preocupada, ela estava apavorada. Meu Deus, minha filha vai morrer. Eu comecei a perder muito peso. Eu vou ver se eu acho a foto aqui, coloco para vocês verem. Eu fiquei muito magra, eu fui para. Hoje eu tenho 95 quilos e eu fui para 65 quilos. Então eu fiquei muito magra. Minha mãe estava apavorada. Mas eu continuei porque, de fato, era um jejum que eu estava fazendo espiritual. Então, eu orava muito, eu associei o jejum a vestir pano de saco, enfim. Fiz muita coisa, né? Passei ali 2 dias, quem é evangélico aqui deve saber, né? Tipo, a pessoa passa ali um período vestida com aquele pano grosso, né? Então, enfim, eu estava realmente ali envolvida espiritualmente naquele movimento ali, naquela época, para o nível de consciência que eu tinha com essa questão espiritual, de favor de Deus, de ter a resposta dele. Tive sim a minha resposta, porque Deus ele está em todos os momentos da nossa vida, eu acredito nisso, né? É, ele que vai guiando a gente em todos os momentos, né? No momento que a gente está pensando ali mais daquela forma, em todos os momentos da nossa vida. Deus ele está presente, eu acredito nisso, o Criador está presente. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com o jejum, perdi muito peso, né? Tive ali o que eu de fato queria, que era a minha resposta, né? Muito mais do que eu queria, na verdade. Foi bem no início da minha relação com o Leonardo. Então, eu tive todas as respostas que eu queria, que eu pedi para Deus, eu tive as minhas respostas. E aí, depois, eu nunca mais consegui fazer. Eu consegui fazer um jejum de pão e água junto com ele, mas era aquele pão sem fermento. Eu mesmo preparei pão com água, sal, enfim, todo mundo achava que era loucura, mas foi ali o primeiro momento que eu tive de experienciar e de entender que o nosso corpo é inteligente, ele se adapta a toda e qualquer situação. Lógico que a gente não pode expor nosso organismo muito tempo a uma determinada situação que, né, tipo pão e água, pelo amor de Deus, né? Enfim, qual o efeito que aquela farinha ali ia estar fazendo? Porque era farinha de trigo com água. E aí fiz ali o formatozinho, né? É um formato assim, de um pãozinho assim, tipo um cavaco. Não sei se vocês conhecem cavaco, mas com os restos de massa de pastel, a gente faz. Quem é mais fraquinho financeiro vai saber aí, era o nosso lanche da infância, comer cavaco. Então, era nesse formato. E aí, a gente comia aquilo ali sob demanda. Sentia fome, pão, água. Sentia fome, pão, água. Mas fazia sem muito entendimento, sabe? Sem entender o que estava fazendo. Mas era tudo muito para a questão espiritual. Depois eu não consegui fazer mais, né? Eu saí da instituição religiosa, enfim, conheci outras coisas, né? Hoje eu não tenho nenhuma religião, enfim, minha religião é Deus, é o Criador. Mas eu não consegui fazer mais nenhum outro jejum. E aí o tempo foi passando, os anos foram se passando, isso foi em 2011, né? Não sei se eu já falei aqui, foi em 2011. Quando foi em 2018, 2018, na virada, no Natal, dezembro ali de 2018, eu lembro que eu consumi muita carne, né? Muito frango, muita ave. Eu fiz muita coisa, fiz chester, peru, tender. Nesse dia eu botei para quebrar. Resolvi fazer uma mesa cheia de coisa ali, de comida. E eu me lembro daquela comida me dar embrulho. Mas antes disso, eu fui comprar um sarapatel. Não sei se vocês conhecem sarapatel. São aqueles miúdos ali, as vísceras do boi. Se eu tiver errado, me corrijam, gente. Eu não lembro assim exatamente, mas sei que são miúdos ali. E se eu não me engano, são do boi. E não é uma comida muito forte. Uma comida muito forte. O pessoal gosta muito dessa comida aqui na Bahia. Lá em João Pessoa tem outro nome, na Paraíba, tem outro nome. Eu não vou lembrar agora, mas são as tripas e tudo mais.
Não tenho nojo, gente, porque é uma comida muito gostosa, mas assim, é uma comida que você não come em qualquer lugar. Você precisa preparar ela em casa, fermentar ali aquelas coisas, aqueles miúdos. Não é uma coisa que você come na rua com total segurança, porque não é seguro você comer esse tipo de comida na rua, né? Porque tem todo ali aquela técnica para poder limpar, tratar e tudo mais. Mas tudo bem. Aí tinha perto da empresa que eu trabalhava, inclusive a empresa que eu trabalhava ficava num bairro nobre, tinha um posto ali de gasolina onde muitos famosos frequentavam, né? E o pessoal da empresa gostava muito de comer ali, sarapatel, maniçoba e tal. Não sei se vocês conhecem aí, mas são pratos que o pessoal aqui da Bahia gosta muito de consumir. E aí, Leonardo gosta de sarapatel. Nesse dia, para agradar ele, e minha mãe também estava aqui, eu disse: eu vou comprar uma quentinha de sarapatel nesse lugar. Eu não sou tão fã, vou comprar. E aí trouxe. Quando eu trouxe, ele demorou para comer esse sarapatel. Eu comi um pouco, minha mãe também. É, ele também comeu um pouco, mas sobrou, ficou muito sarapatel ali. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse: olha, ele não vai comer sarapatel. É, a minha boca vai ficando seca, viu, gente? É isso mesmo, faz parte. Há mais de 12 horas ali de jejum. Então, eu vou precisar molhar a boca de vez em quando. E aí, eu resolvi comer esse sarapatel. Eu que não sou fã, resolvi comer o sarapatel, porque comia quentinha todo dia de sarapatel. Não demorou, tipo, de um dia para o outro, eu comi aquele sarapatel todo. E eu comecei a me sentir mal, né? Não instantaneamente, depois de algumas horas, eu comecei a não me sentir tão bem assim e tal. E aí, isso foi, no dia seguinte já era a véspera de Natal, eu também preparei ali minha comidaiada, e então ficou aquele sarapatel que eu tinha comido, que eu já estava meio assim enjoada, e aquele monte de comida que eu já tinha já temperado, já estava tudo quase que pronto, para pouca gente, era só eu, minha mãe e Leonardo. Eu não lembro se minha sogra veio nesse dia, mas eu sei dizer que a gente comeu muita coisa, muito chester, muito tender, era muita comida. Muita comida. Aquela comida associada àquele sarapatel deu muito ruim, gente. Deu muito ruim. Eu cheguei a ter uma infecção intestinal por conta do sarapatel. E aquele bando de comida também acabou piorando a minha situação. Eu lembro que eu fui parar no hospital 2 vezes. Então, eu passei mais de 7 dias ruim. Eu fiquei muito ruim. Aquilo ali me traumatizou de alguma forma. Eu não sei como, que eu não queria mais comer carne. Eu não queria mais saber de botar carne na minha boca. Eu digo: eu não como mais carne a partir de hoje, eu não quero mais saber de carne. E aí, de fato, foi assim. E eu comecei a comer arroz, feijão puro, sabe? E fui criando outras coisas ali. E fui estudar sobre vegetarianismo, né? Veganismo, vegetarianismo. E vi que eu estava inserida ali, eu poderia estar inserida naquele contexto, como eu falei para vocês, eu não gosto de rótulo. Mas existem, né, os ovo-lacto-vegetarianos, porque eu comia ovo, conseguia comer ovo, leite, queijos, né? Enfim, os derivados ali do leite, eu consumia iogurte e tudo mais, não em quantidade muito grande, mas eu comia. Eu lembro que o queijo era a minha base para muita coisa. Eu vou deixar a foto aí. Eu preparava muitos pratos, eu fazia muita coisa com soja, sabe? Ficava muito a cara ali de uma comida do dia a dia ali, como se tivesse carne normal. Cheguei a fazer uma feijoada vegana, gente. Convidei as pessoas para comerem minha feijoada vegana aqui em casa. E aí tinha. Que é a feijoada vegana, na verdade, né? Viemos e convenhamos. A pessoa que é da roça, de muitos anos atrás, né? Mais fraquinha ali financeiramente, que não tinha aquele dinheiro para comprar uma carne, fazia o quê? Colocava abóbora, chuchu, colocava quiabo. Então, essa era a minha feijoada vegana, né? Minha feijoada que na verdade os antepassados, os nossos, né, nossos avós, bisavós ali que vieram da roça, já fazia esse tipo de feijão e faz até hoje, né? Que é aquele feijão que eles dizem que é com substância, que é feijão com abóbora, abobrinha. Enfim, eu botei bastante vegetal ali dentro, eu lembro de ter conseguido achar tofu. Eu achei tofu, coloquei também, enfim. Então, eu sempre incrementava e comprava castanhas e tudo mais, enfim. Eu lembro que financeiramente também eu já estava morando aqui com o Leonardo nessa casa mesmo, em 2018. E aí
Eu lembro que financeiramente foi muito bom, a gente gastava muito pouco, era a nossa Leonardo até dava risada, nossa, que legal, né? Tipo, o nosso mercado diminuiu mais, por mais que eu comprasse tofu e tudo mais, é igual isso aqui, ó. Como eu falei, a pitaia, ela é cara, mas venhamos e convenhamos, se eu fosse comprar uma pizza, né? Se eu fosse fazer ali, comprar um frango, uma carne, não é muito mais caro, né? Então, tipo, se você resolve comer só frutas e vegetais, né? Obviamente que vai ser mais barato, né? Obviamente que vai ser mais barato. Claro que por Leonardo eu tinha que comprar essas coisas, comecei a sentir nojo de preparar. Então eu tinha ali o pessoal que vendia frango inteiro, enfim, eu tinha que me recorrer a essas coisas, porque eu tinha muito nojo de pegar no frango, de pegar na carne, de pegar no fígado, eu tinha muito nojo. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir preparar, eu não vou conseguir olhar, eu me sentia muito mal, eu dizia, pô, não, eu não tô conseguindo pegar, eu não tô conseguindo tocar. Eu sentia muito nojo de pegar em carne, principalmente depois que eu fui ver alguns documentários, né, falando dos maus tratos com animais e tudo mais. Quase que eu tirei o ovo, eu diminuí muito o ovo depois que eu vi também. Depois assistam, se vocês tiverem interesse e curiosidade. Tem muito documentário falando sobre a exploração animal, as coisas que eles fazem, né? Tipo, a gente que está acostumado a comer aí, comprar 30 ovos, 40 ovos, vocês não sabem, não têm a noção do que aqueles bichinhos, né? As galinhas, elas passam para colocar tantos ovos assim. Então, eu me lembro de ter chorado muito, fiquei muito impactada. Óbvio, eu não sou hipócrita, gente, eu não sou vegana, eu não sou vegetariana. A minha alimentação ela é normal, eu consumo carne, tudo. Se eu pudesse, eu não consumiria mais, como eu falei no vídeo anterior, mas eu consumo, tá bom? Então, não quero aqui, que hipócrita, né? De repente, vocês podem me ver com um prato de comida. Eu tô num período de higienização, eu preciso, meu corpo tá pedindo para eu dar uma pausa nas coisas que eu tô fazendo, nas coisas que eu tô consumindo, né? Meu corpo está pedindo isso nesse momento. Não sei por quantos dias eu vou ficar em jejum, já entrei nele. Não sei por quantos dias eu vou ficar, mas meu corpo pediu uma pausa, mas eu consumo normalmente ali, inclusive quando eu passar por esse período, eu quero ver se eu vou ali na beira-mar comer um peixinho, entendeu? Então, um dia eu sei que eu vou conseguir simplesmente me livrar disso daí, né? De não consumir mais nada de origem, nada de animal, nada de origem animal. Mas enfim, por enquanto eu ainda consumo, né? Quem sabe não é agora, de repente pode acontecer de eu não conseguir mais consumir carne, mas fica aí para você acompanhar o que, é que vai acontecer comigo. Nesse momento eu estou de jejum. E aí pronto, esse foi a segunda fase, né? A segunda vez que eu me deparei ali com uma alimentação mais natural, quase que um jejum de Daniel, vamos dizer assim, mas eu passei muitos meses, mais de 4 meses, e aí eu fiz uma viagem. Quando eu cheguei nessa viagem, as pessoas me tentando ali, mas para mim não fazia diferença, eu conseguia olhar comidas que eu comia normalmente, sem problema nenhum, sem sentir vontade, sem sentir fome, sem nada, sem sentir desejo, minha boca não salivava. Eu lembro que um tio meu fez uma moqueca de peixe na casa dele e ele fazia, como tá gostoso. Aquilo ali para mim não fez diferença nenhuma. Mas teve um dia que eu saí com o Leonardo e a gente pediu uma porção de batata com carne do sol. Leonardo tava gostando muito, porque o meu humor tava muito bom. Tava maravilhoso, gente. Tava muito bom. Tava muito fezes, urina, tudo. Tava muito bem mesmo. Tirar a carne me fez muito bem. Por mais que eu consumisse ainda ovos, leites, queijos e os derivados ali, eu, os derivados do leite, eu estava muito bem, né? Eu estava muito bem. E como eu falei, eu usava a base do queijo para fazer, por exemplo, lasanha de berinjela, entendeu? Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui um dia a receita de lasanha de berinjela. Eu não sei como é que eu faria isso, porque aqui nessa casa a gente não tem forno, mas eu posso mais para frente trazer uma lasanha de berinjela. Mas também deve ter muito conteúdo aí no YouTube. É uma delícia. Eu usava queijo, eu sou apaixonada por queijo. Eu não consegui tirar o queijo, realmente não saía da minha vida. O que eu sentia mesmo nojo era carne, sabe? Vermelha, branca, qualquer tipo de cor de carne, eu tomei muito nojo. E aí, voltando, eu saí com o Leonardo, fui comer batata frita com carne do sol, porque ele ainda comia carne. Né? E aí ele falou para mim que um dia ele ainda queria se alimentar como eu estava me alimentando ali. Mas assim, acabou acontecendo
dele, passando os tempos, ele até comia a mesma coisa que eu, comia ali a lasanha de berinjela e tal, mas às vezes ele sentia falta do feijãozinho dele ali com carne e tudo mais, com uma calabresa e tudo. E aí, nesse dia, eu olhei para aquela carne e até pedi pro rapaz, moço, tem como você separar, não colocar a carne do sol junto com a batata? E aí, eu acho que ele não fez isso, ele botou junto, botou, tipo, carne do sol aqui e a batata aqui, né? Ficou aquela metade, metade. Eu lembro de ter olhado para aquela carne e ter salivado. Assim, foi a primeira vez de mais de 4 meses que eu senti desejo de comer carne. E aí eu fiquei naquela inquietação, e agora, e agora, e agora. E aí não foram 4 meses não, gente, eu tô equivocada. De dezembro a fevereiro, a gente foi para fevereiro, pro sul da Bahia. A gente fez essa viagem. E aí eu lembro de ter salivado com essa carne. Meu Deus, e agora, e agora, e agora? E agora, e agora? E aí eu falei pra ele, eu disse, eu tô com vontade de comer a carne. E aí, então come e tal. E aí eu acho que eu tirei um pedacinho, né? Mas ali acabou, eu não consegui mais voltar a me alimentar como eu me alimentava antes. Eu realmente voltei a comer carne. Fiquei muito triste, cheguei a chorar porque eu não queria, mas enfim. O desejo da carne, a gente é ensinado desde criança, a gente, querendo ou não, é introduzido na nossa alimentação, carnes e tudo mais, e aves. Então, os peixes, então eu voltei a comer. Eu voltei a comer carne ali. E aí, entre 2018 e 2019, passou-se o tempo e 2023, a gente teve novamente, mas dessa vez não eu sozinha, eu e o Leonardo. A gente teve ali uma coisa que aconteceu na nossa mente que eu até hoje não sei explicar o que foi. Em 2023, a gente estava morando no interior, num lugar super tranquilo, super calmo, super natureza, muito de boa, tudo tranquilo, né? Pé no chão, pé na terra, muitas frutas e vegetais ali nas árvores, né? Algumas frutas, não muitas, mas algumas frutas nas árvores. E aí a comida do dia a dia, feijão, arroz, carne, frango, começou a embrulhar na boca, começou a. Sabe quando você come uma coisa e não, sabe, parece que não desce? Aí a gente não começou a perceber que a gente não estava mais querendo comer comida, comer a alimentação normal do dia a dia. Farinha, feijão, arroz, carne. E aí teve um dia que a gente foi lá e experimentou comer abacate cru. O abacate cru, quando eu falo abacate cru, lógico que a gente vai comer abacate cru, não vai cozinhar ele. Mas eu digo assim, o abacate puro, né? Sem farinha, sem. Geralmente eu amasso o abacate, coloco farinha, açúcar, leite e ali eu jogo para dentro. Ou então a gente faz uma vitamina, né? Com leite. E eu me lembro de não querer comer o abacate desse jeito, eu queria comer ele puro. E aí no primeiro dia foi horrível, no segundo dia foi mais ou menos, no terceiro dia eu me acostumei com aquele sabor, né, do abacate purinho ali, sem nenhuma adição. Leonardo também a gente foi seguindo, né? Eu vou colocar a foto para vocês verem aí. E aí a gente tinha, né, ali o franguinho, tinha a proteína, a salada crua e cozida. A gente comia assim, a nossa base era essa. Com o tempo, a gente só queria comer comida crua. Eu fui pesquisar sobre, né? Que tudo eu vou lá e vou pesquisar. E aí eu descobri o crudivorismo. Gente, me perdoe se eu estiver falando errado. Se estiver falando errado, coloca aqui a legenda correta. Mas enfim. E eu percebi que muitas pessoas viviam de comida crua, de frutas e vegetais crus, né? Mas tinha uma galera ainda que comia desse jeito e não colocava nem nada na geladeira. Era tudo ali, tipo, tirado da terra na hora e jogando para dentro. Tinha os brotos também, né? E ali as pessoas consumiam muitos brotos e tudo mais. Eu comecei a me interessar por essa menina. Não consegui fazer, não consegui germinar ali, não consegui fazer isso daí. Infelizmente, né, eu queria, mas não consegui. Eu não consegui consumir, eu consegui até fazer, mas não consegui comer. Mas a gente começou a se alimentar desse jeito, dessa forma. O que pegava era o sal. Foi o que aconteceu comigo ontem, dia 3, quando eu estava comendo as frutas. Passei o dia inteiro comendo fruta, 2 dias comendo só fruta. As frutas, elas são mais adocicadas, então a gente sente aquele. Como é que eu posso dizer, meu Deus? A saudade do sal, do azedo, né? Mais do sal ali. A gente sentia muita falta do sal na época, assim como aconteceu comigo ontem. Eu me senti muito fraca, me senti muito cansada.
Meu Deus, o que está acontecendo? Eu nem comecei o jejum ainda, já estou me sentindo fraca e cansada. Isso ontem. Mas mais para frente eu vou explicar para vocês. E aí as frutas, a gente sentia, frutas e vegetais crus, a gente sentia falta de um salzinho que a gente não colocava sal. A gente de fato queria comer o mais natural possível. E era tão gostoso, era tão natural, que a mãe natureza, ela colaborou naquele período. Eu lembro que a gente conseguiu colher um bocajá, siriguela, mamão, banana, abacate. Então tudo a gente conseguia colher do pé ali. Naquele local que a gente morava, né? A gente conseguia colher do pé e comer, consumir ali na hora. Entendeu? Às vezes tinha que esperar um dia para o outro, mas era fantástico, gente. Era uma alimentação muito gostosa, é muito diferente, muito diferente. Por exemplo, esse alimento aqui, esses aqui que a gente está vendo, né? Que eu comprei ali no Hortifruti, ele levou dias para chegar até aqui, entendeu? É todo um processo. Tira lá numa roça, no interior, lá numa outra cidade, e aí vem para cá. Eu até perguntei para o rapaz do Hortifruti de onde é. Ele nem soube me responder. De onde que vem as frutas dele, ele não soube me responder. Depois eu vou perguntar de novo para ver se ele já sabe de onde que é as frutas que ele traz, né? De qual cidade, de qual lugar, porque geralmente aqui, a gente que está em Salvador, né, na capital, na cidade grande, a gente espera vir, né, aquele caminhãozinho com as frutas e já não é mais a mesma coisa, né? Já não está ali, aqueles nutrientes já não está todo preservado, mas óbvio que é muito melhor do que a gente consumir processados e ultraprocessados. Mas a gente lá, consumindo tudo natural, tudo, mas mesmo assim a gente sentia falta do sal. E aí o que foi que eu fiz? Eu descobri que poderia entrar ali as castanhas, então a gente consumiu muita castanha, damasco, enfim. Chegava ali naquelas casas de produto natural e comprava muita coisinha, né? Para tentar ter aquele salzinho ali, né? Então a gente comia muita castanha, muita coisinha ali para poder ver se a gente conseguia encontrar o sal. E aí conseguimos levar essa alimentação, mas a gente, eu e Leonardo, a gente gosta muito de um fast food, a gente gosta de hambúrguer, de pizza, a gente gosta dessas coisas. Então, o que foi que a gente fez? Bom, uma vez na semana a gente sai para comer alguma coisa. Pronto. A gente, quando ia na cidade resolver alguma coisa, a gente entrava ali numa Bob's, comia um sanduíche, mas nada de exagero, porque nosso corpo estava mais levinho, tinha até foto, a gente estava, né, com o organismo ali mais limpo. Vou ver se eu acho umas fotos aí e coloco para vocês. A gente estava mais limpinho, né? Mais leve, consumindo mais leve. O nosso corpo estava trabalhando mais devagar. Então, não podia, do nada, pegar e comer 5 acarajés. Entendeu? Eu ia passar mal. Então, a gente foi fazendo dessa forma. Uma vez na semana, a gente ia ali comia um hambúrguerzinho, tudo muito pequenininho, só para lembrar ali e saciar a nossa vontade. Às vezes comia uma refeição fora, né, uma macarronada e tal. Então, uma vez na semana a gente abria para consumir desse jeito. Ponto. E aí, a gente foi consumindo tudo direitinho, tudo certinho, a gente resolveu fazer uma viagem. Fomos para João Pessoa. Quando chegou em João Pessoa, gente, não tem, eu não sei. Não sei como que uma pessoa consegue manter ali aquela alimentação, óbvio que consegue, né? Eu sei que consegue. Tem pessoas que levantam a sua marmita para as viagens. E mais, enfim. Enfim, faz aquelas marmitas, vai no mercado, faz ali aquele preparo da sua refeição e coloca tudo organizado e não come nada na rua. Só come em casa, vai, passeia, toma água de coco, volta e mantém. A gente não conseguiu fazer isso. A gente queria provar tudo. Tinha rubacão, tinha fava, aquelas tapiocas, tem foto. Aquelas tapiocas bem incrementadas. Eu peguei logo aquela tapioca com nata por cima, com chocolate, com morango, e aí pronto, a gente fez aquela desgraceira. Deu muito ruim. É por isso que eu digo para vocês, a gente tem que saber muito bem o que está fazendo, porque se não souber, a gente se lasca. Literalmente. Deu muito ruim, gente, deu muito ruim. A gente passou muito mal. O Leonardo mais do que eu, porque ele já tinha essa questão de intolerância ao glúten há muito tempo. A gente só veio descobrir agora. Mas na época ele comia tudo e passava mal.
Então, para ele foi pior ainda, né? A gente passou muito mal, a gente foi no banheiro muitas vezes, foi horrível. Mas ainda bem que a viagem não foi estragada, foi mais pro final, né? O nosso corpo já não estava suportando mais a gente fazer aquilo tudo. Porque no começo a gente ainda ia, né? Ó, vamos lembrar, vamos fazer assim, a gente já vai comer uma refeição por dia. Não era nem uma vez na semana, porque a gente foi para passar o quê? 15 dias. Então a gente queria provar todas as comidas que João Pessoa tinha para nos oferecer. Então, uma refeição por dia, tá certo? Tá certo. A gente no começo foi seguindo, né? Direitinho. Hoje a gente comeu um bacana, não comeu mais nada. Compramos frutas no mercado, tudo. E ali, se a gente sentisse fome, a gente comia fruta. Mas depois a gente acabou degringolando tudo. Eu acabei comendo muito, o Leonardo acabou comendo muito, a gente enfiou o pé na jaca, a gente queria provar as comidas. Mas a gente não sabia provar como um ser humano normal, a gente queria comer mesmo, sabe? A tapioca de uma pessoa que já foi lá, imensa. Ali em frente ao Hotel Tambaú tem os lugares da tapioca, né? E aí quando voltamos para casa, a gente fez ali uma limpeza, tentou fazer ali aquele detox, né? Tomamos muito suco, tentamos voltar a reequilibrar as coisas. E aí a gente saiu de lá e viemos para cá, para a capital. No começo a gente conseguiu comer, sim, só as frutas e vegetais. Eu lembro de fazer aquelas saladonas, mas aí já colocava sal, já colocava limão. E aí a gente foi comendo tudo e tal. Só que aí também o barulho, a poluição, a frequência do local, não ajudou que a gente continuasse. Então a gente começou a sentir vontade e saudade de comer refeição. Então a gente pedia quentinha, porque quando a gente veio para cá, não trouxemos nada. Não trouxemos geladeira, não trouxemos fogão, não trouxemos nada porque a gente disse não, não precisa, porque a gente só vai consumir isso aqui tudo natural, né? Compra ali na hortifruti, no dia a dia e consome. Mas nós não conseguimos levar adiante. Né? Eu fiquei muito triste, porque eu queria muito ter continuado a me alimentar desse jeito, sabe? Pelo menos uma refeição ao dia ali, uma refeição ao dia com feijão, arroz, enfim, do jeito que a gente quisesse, mas no restante do dia não consumir mais nada, só frutas e vegetais se a gente sentir fome, cruz, né? Se a gente sentisse fome, mas eu não consegui. Nem eu, nem o Leonardo, e a gente seguiu a vida ali, consumindo ali, voltamos a comer nosso pãozinho e tal. Passou-se o tempo, eu consegui ainda, a gente fez uma viagem, a gente viajou algumas vezes para o interior, passamos 3 meses também num lugar muito gostosinho, num lugar cercado de verde, de mato. Ali eu consegui fazer um jejum também, acho que foi o máximo que eu consegui, foram 5 dias de jejum só, de água, né? E foi muito gostoso ter passado aquele período ali. A gente percebeu que lugares calmos e tranquilos, lugares pé no chão, de muita terra, são provavelmente os melhores lugares para a gente fazer esse tipo de prática, né? Consumir ali vegetais crus, as frutas, ou seja, voltar ao, digamos que o nosso natural ali, né, tirando esses processados, ultraprocessados, que são alimentos que foram incluídos na nossa dieta há pouquíssimo tempo, né, na nossa alimentação há pouquíssimo tempo. Então, tem muita coisa que nosso organismo nem reconhece, e a gente passa muito mal por isso. E aí, eu consegui ir fazendo jejuns, assim, esporadicamente. Tinha dias que eu, só vou comer fruta. Mas quando eu estava no interior, aqui na cidade, esqueça, né? E é isso. E agora eu passei 2 dias consumindo frutas e vegetais, no dia 2 e dia 3 de abril. Hoje é 4, né, Léo? Dia 2 e dia 3 de abril. Esse vídeo vai ficar longo, gente, mas é para explicar de uma vez por todas, né, a questão do jejum, o histórico ali que eu já tive, a experiência que eu já tive com o jejum. E é interessante para as pessoas que estão pensando também em fazer, ter ali mais ou menos uma base, uma noção. Mas não façam isso sem conhecimento, gente. Pode ser perigoso para vocês. Olha aí, como eu falei, jejum que a gente fez. E depois a gente entrou lá em João Pessoa e queríamos acabar com tudo. Queríamos sair comer nas paredes dos monumentos. Então, deu muito ruim pra gente. Passou muito mal. Foi muito ruim mesmo. Eu achei até que a gente não fosse conseguir voltar.
Mas enfim, passei 2 dias consumindo frutas, né? Então fiz ali uma saladinha de fruta. Veja se você tiver interesse, veja os vídeos anteriores, né? Cortei ali as fitinhas, fiz a saladinha de fruta, muito gostosinho, muito delicioso. E aí, o primeiro dia tranquilo, o segundo dia eu já me senti enjoada, sabe? Eu comecei a sentir enjoo. Mas por quê? As frutas são doces. Eu ainda coloquei um pouquinho de leite condensado, um pouquinho de cereal, que eu gosto do crote-crote junto com a fruta. Então, eu acho que isso tudo me enjoou muito. E aí, quando foi 18 horas, eu decidi não comer mais nada. Decidi não comer mais nada e achei que hoje eu ia comer fruta, mas eu resolvi não comer mais nada. Então, desde as 18 horas de ontem, né, hoje é dia 4 de abril, dia 3 de abril, que eu não consumo nada de alimento, né, só estou na água. E vamos ver se eu vou conseguir, né, se eu vou conseguir passar os próximos dias em jejum só com água, né. Eu vou provavelmente trazendo ali nos vídeos. Eu tenho um vídeo também para trazer do meu peso e do meu corpo, que eu quero mostrar um pouco ali, né, das minhas gordurinhas, né? Tipo, para as pessoas que, mas emagrece, porque tem muita gente que quer fazer jejum, mas já é magro, e aí tem medo, só que o nosso corpo ele é inteligente, ele não vai consumir aquilo que é essencial. Claro que tem um tempo para ir, tem os tempos para isso, né? Você não pode se prolongar também muito. Mas o nosso corpo é inteligente, ele sempre vai arrumar uma forma ali de pegar umas reservas que você tem, e mesmo você magro tem reservas, para poder consumir ali aquelas reservas enquanto você estiver nesse período. Mas, claro que tem os tempos. Por isso que eu digo para vocês, estudem. Aqui eu vou passar o meu relato do que eu estou sentindo, do que eu estou passando, do que eu estou vivendo. Estudem, tem muita coisa aqui interessante. Tem o Dr. Coraça, que coloca muitos vídeos sobre isso. Inclusive, já li uns 3 livros dele. Muito bom. Estou com outro livro, depois eu vou indicar aqui para vocês e vou fazer o vídeo mostrando depois para vocês, né? O meu corpício, as minhas gorduras. Inclusive, o jejum a alimentação que a gente fez viva, né, em 2023, que eu falei para vocês que quebrou ali em João Pessoa, eu fui para 86 quilos. Fui para 86 quilos e agora eu tô com 95, porque eu voltei a me alimentar de forma normal, né? Comum, como todo ser humano, carnes, ovos, queijos, fast food, enfim. E eu não me exercito. Não me exercito. Eu sou uma pessoa sedentária, assim, fisicamente falando, né? Parada ali, não faço atividade física. Eu vou tentar, nesse período de jejum, fazer algumas caminhadas, mas também não garanto, não, não dou certeza aqui nesse vídeo. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter ficado até o final. Para você que ficou até o final, gratidão. Eu espero receber energias boas e positivas de vocês. Como eu já falei, eu aceito críticas, elogio, sugestão. Eu só não aceito ser de fato desrespeitada, né? É o meu corpo, como falo, o meu corpo, minhas regras. Eu sei também o que eu estou fazendo, hoje muito mais do que nas primeiras vezes, né? Então é isso. Hoje é assim, mais um dia de fruta, mas eu decidi que hoje eu vou ficar só na água. Eu não estou com fome, não estou me sentindo mal, estou com a boca meio seca, né? Também o hálito forte fica, não tão forte ainda, mas ele vai ficar mais forte ainda, e é isso, vamos seguir. Eu espero que vocês fiquem bem.